Pois é, meus amigos, eu vou testar aqui um. Será que tá alguém? Deixa eu esperar alguém entrar aqui online. Ei, Tadeu, acena aí, Tadeu, pra saber que tu tá me assistindo. Vou começar, ei, Tadeu, vou começar aqui a fazer aqui uma aquarela aqui. Vou testar esse formato aqui de a primeira live que eu faço, né? Ó, o Monteiro também tá aí na área. Tava explicando aqui, Monteiro, eu vou tentar fazer uma aquarelazinha aqui só pra gente brincar aqui. Eu vou fazer aqui alguma coisa como se fosse a igreja do Desterro, uma visão dela aqui. Já fiz algumas vezes, deixa eu brincar bem aqui, ó. A igreja, aqui a lateral da igreja. Quem mais tá aí? Moreira Braga. Moreira, eu tô brincando aqui de fazer aquarela aqui. Aí, vou fazer uma chamada aqui online aqui, tô fazendo um rascunho aqui. Tô me vendo direitinho? Tem muito ruído aí? Se quiser comentar, me avisa aí. Ó, o Felipe também na área. Hoje aqui é o final de dia que eu tava com uma vontade de pintar aquarela. Começar com um rascunho aqui. Aqui é meio criação. Aqui eu tô pensando em alguns desenhos que eu já vi de São Luís Antigo. E aí eu tô partindo aqui mais para criação do que para um retrato mesmo de São Luís. Estou aqui criando em cima de ideias antigas. Tô sem. Aquarela. Aquarela é uma pintura em papel, feito com uma tinta que a gente chama de aquarela porque é uma tinta extremamente solúvel em água. Entendeu? Então, normalmente aquarela é uma tinta nobre, muito antiga. Os bons aquarelistas conseguem chegar em uma qualidade muito boa, fazem verdadeiros retratos, traz uma qualidade muito boa, né? E aí, eu já fiz algumas aquarelas na vida, às vezes quando eu faço mais pra presentear. E eu fiquei com vontade aqui de fazer essa aquarela aqui só pra gente dar uma olhada aqui rapidinho. Deixa eu ver aqui, vamos começar aqui só. Cadê o pincel? Acho que eu me perdi aqui. Tentei me organizar aqui, mas eu não tô achando o pincel. Peraí, tá aqui um pincel. Um dos vai ser esse. Cadê outro pincelzinho? Acabei de pegar ele da agorinha. Tá aqui, achei. Esse aqui. Normalmente a aquarela a gente usa poucos pincéis. Já fiz o esboço ali, mais ou menos o que vai ser, né? Então, na aquarela, normalmente a gente usa muito o... Tinta aquarela que ela deu uma bisnaguinha. A gente usa muito o branco, né? A gente usa muito o branco do próprio papel. A gente não usa muito o branco da tinta para pigmentar. Eu vou improvisar uma paleta com esse pires aqui, mas não tem problema não. A Rafinha também entrou aí. Galera, se vocês quiserem escrever aí, eu não sei se eu consigo ler, mas... Se alguém escrever alguma coisa pra mim, eu vou testar se eu tô conseguindo ler. Até pra eu entender quais são as coisas. Ah, não, consigo ler sim. Felipe que já deu um retorno aqui. Tadeu dizendo que é uma boa ideia. Bora aqui, eu vou agora começar aqui a trabalhar aqui o céu. Tem aquarelistas que já começam molhando todo o papel, né? Às vezes eu faço, às vezes eu não faço. Mas é uma boa ideia, porque faz a tinta fluir mais, né? Mas não é uma prerrogativa não. Então aqui eu vou deixar a tinta me guiar.
E eu tô vendo aqui, eu devia ter molhado todo o papel, porque ela segura, ela escorre menos. Eu botei essa aquarela em pé pra ficar mais fácil de gravar, né? Mas acho que vai funcionar. Acho que esse brilho aqui tá muito em cima. Vou tentar mudar aqui esse ângulo aqui, ver se brilha menos. Pronto, acho que ficou melhor, né? Pra ver, né? Ou ficou muito escuro. Acho que assim tá bom. Bora lá. Aqui. E aqui eu vou escolhendo aqui mais ou menos o que eu quero, como é que é a ideia que eu quero que o céu passe. Então assim, azul, usei o próprio branco do papel, né? Agora eu vou tentar aqui fazer uns cinzas aqui pra ver se a gente dá uma sombra aqui nessas nuvens, né? Pronto. Deixa eu ver aqui, pagar um pouquinho de... Antes disso aqui eu vou tentar molhar esse papel todo aqui pra poder não... A tinta não ficar tão descontrolada como tá vindo agora. Que é só molhando papel mesmo. Aí ele vai dar uma secadinha, aí fica mais fácil de pintar em cima. Interessante como toda técnica precisa de uma certa preparação na tela, no papel, seja no que for que tu vai trabalhar, né? Por exemplo, pintura em tela você não pode pintar direto no tecido, tem que passar uma base, né? Antigamente as bases nos tecidos, elas eram feitas de um pó chamado pó alvaiade. Esse pó era misturado com óleo de linhaça, ou então mesmo gesso. Pegava o gesso, misturava com óleo de linhaça e passava sobre o tecido, para fazer a primeira base da tela, né? E Tadeu, o desenho por enquanto ele não tá muito visível, mas conforme eu for pintando ele vai ficar bem visível, né? Porque realmente eu tenho que deixar ele discreto nessa fase. Deixa eu ver aqui. Se eu trabalhar um cinza aqui, para dar um certo volume nessas nuvens aqui. Aí aqui a gente tem que usar muita experiência, porque no meu caso aqui eu quero que a parte de cima das nuvens seja a parte branca. Então vou dar cinza de baixo para cima aqui só para fazer essa... Para incrementar um pouquinho, não ficar um cinza tão pobre, bora botar um pouquinho de ocre. Tinta ocre. Né? Bora aqui, coloca um pouquinho de ocre, sem cinza não ficar tão sem graça. E, gente, realmente quando eu viajei por aí aprendendo a pintar, não tinha muitos termos técnicos não. A galera dizia assim mesmo: não, coloca um pouco de ocre pra tirar, pra esse cinza não ficar tão sem graça. Bora lá. Vou mostrar um pouquinho de cinza aqui. Mais água. Isso aqui. Pronto. Agora bora começar aqui a entrar na torre da igreja propriamente dita. Vamos aí na própria torre da igreja. Olha só, o pessoal tá me cobrando já estão me cobrando encomenda aqui. Não vou esquecer a encomenda não, vou pintar a encomenda. Pois é, quem quiser fazer encomenda aí, me manda mensagem no privado aí que eu faço aqui. Ensinar aqui pra todo mundo aqui. Tadeu aqui. Deixa eu ver, Tadeu, Palácio.
aqui, para a gente escolher aqui uma linguagem para essa igreja. Eu estou gostando de usar esse termo agora, escolher uma linguagem, que é praticamente a identidade que o quadro vai ter. Aqui, ó. A igreja do Desterro, tem umas curiosidades com ela. É uma igreja, uma das mais antigas de São Luís, se não me engano, foi a terceira igreja a ser feita em São Luís do Maranhão. E aqui é uma visão praticamente lateral dela, não é uma visão muito frontal, não, é uma visão lateral. A gente está começando a pegar um pouquinho mais de identidade. Vou colocar aqui um marronzinho aqui para começar a dar uns contrastes aqui nesse quadro. Nesse quadro, né? O hábito da pintura em tela não me abandona, essa aquarela. Um pouquinho de marrom com azul. Esse marrom não é tão sem graça. Um pouquinho de laranja. Agora fazer um laranjinha bem aqui. Afinal de contas, São Luís é conhecida como a cidade dos telhados vermelhos. Aquela forte cor alaranjada das telhas, avermelhadas. Um pouco de ocre. Eu vou tentar usar um branco aqui, não sei se vai dar certo. Bora lá. Não vou usar o branco não, vou usar esse amarelo aqui clarinho. Deixa eu ver aqui como é que vai ficar. Não deu muito efeito que eu queria, mas a gente vai trabalhando aqui. Vou usar ele aqui. Deixa eu ver, tá um pouco de verde agora aqui. Assim, bora continuar aqui essa construção dessa igreja aqui. Janelas.
Enfim, tá começando a aparecer alguma coisa. E aí, vocês que estão assistindo aí, o que vocês estão me dizendo? Acha que tá ficando legal? Não só aparecer, né? Vou pegar um pouquinho desse verde aqui, ó. Vou fazer um verdezinho aqui. Só que o verde entrou muito, entrou meio, como eu já disse antes, ele entrou meio sem graça, né? Então bora dar uma misturada nele aqui pra não ficar tão pálido. Aqui. Bora lá. A Ju ainda tá comigo. Mas Ju, tudo bom? Deixa eu ver aqui. É, Adilson, começou a aparecer, mas você apareça com alguma novidade nessa arte. Vai ter novidade. Vou tentar lhe agradar, Adilson. Peraí, deixa eu ver aqui. Aqui, assim. Assim, quando a gente pinta muito assim de memória, que a gente faz muitas vezes alguns quadros, quem vive de arte sabe que eu vou comentar. É você começa a aprender que algumas coisas elas são estratégicas, são elementos que você sempre coloca para ajudar a compor a paisagem, mesmo que não exista uma paisagem mesmo real. E esse tipo de conhecimento ele foi muito usado ali pelos renascentistas, que definiam os artistas como aqueles que representam a natureza e a aperfeiçoam, né? Então a gente como artista, a gente vai colocando elementos que realmente não existem, mas que a gente sabe que precisa compor. Colocou verde aqui, coloca verde aqui para equilibrar a pintura, né? Então a gente vai organizando o quadro tecnicamente. Agora eu vou precisar um pouquinho de começar a dar uns detalhes nesses casarões laterais para fechar o quadro. Eu vou ter que inventar outro setup para eu pintar, porque esse aqui tá machucando meu braço. Mas você aparecerá. Bora lá. Ah, se eu vou aparecer no vídeo, minha pessoa, não vou, é só um pouquinho de minha mão. É isso que se perguntar, se eu vou aparecer, eu vou não. Deve aparecer só um pouquinho da minha mão aqui e eu vou só complementando aqui a pintura que a palheta também tá aparecendo, né? Acho que por enquanto é suficiente. Tem muita foto, tem muito vídeo meu aí no feeds aí, nas postagens aí que eu apareço, que eu já apareço. Bora lá. Já botei um verdezinho aqui que não ficou muito bom, então eu vou mudar ele aqui. Muito forte, bora suavizar, tá muito forte. Então essa própria água vai me ajudar a suavizar ele. Eu acho que sim, foi isso que eu comentei, tá perguntando se eu vou aparecer no vídeo. Se sou eu, não vou aparecer não. Só a pintura mesmo. A novidade da pintura, amigo, a novidade da toda pintura é uma novidade, né? Por exemplo,
com certeza eu nunca retratei essa igreja como estou retratando agora. Seria uma versão única dela, apesar de eu já ter feito várias leituras dela, mas é uma leitura única. Eu não vou fazer outra dessa nunca mais na minha vida. Deixa eu ver aqui agora aqui. Bora voltar para a ideia dos telhados laranjas, amarelos. Tive acesso de água aqui da. Mais água. É isso. Isso aqui estou fazendo esse desenho baseado num desenho que já existe. Desenho não, na rua que já existe, chamada Beco do Precipício. Por que ela tem esse nome? Porque antigamente ela era um trapiche, que é onde as pessoas desciam para fazer as trocas nos barcos, né? E quando eles lembravam que iam descer nessa ladeira que era bem íngreme, eles já diziam assim: Nossa, vamos descer na rua, lá naquele beco, o Beco do Precipício, que era um beco que era bem conhecido por ter muito acidente nesses embarque e desembarque dos barcos que atracavam ali, né? Então é isso. Tá tomando forma, é isso aí. Tá tomando forma. Bora aqui finalizar ele aqui. Vou colocar aqui a. Tá.
Quase lá. O Amacilo Aguiar, meu amigo antigo. Antigo amigo do Distrito Federal. Muitos anos, hein, Marcelo? A gente não, que eu não falava contigo. Eu vou voltar aqui nas noites aqui com outros temas. Muito sobre São Luís, eu vou preparar outros desenhos e vou trazer para cá, para estar fazendo esse momento aqui, né? Trocando essa experiência aí com os amigos. Provavelmente por esse horário, 6h30 para 7 horas, eu vou estar aqui produzindo. Gente, praticamente estou finalizando, eu nem troquei de pincel, mesmo pincel até agora. Acho que é o hábito de pintar com espátula. Aí com a espátula, raramente eu troco de espátula, o tempo todo com a mesma espátula. Mas acho que eu devo sempre voltar com temas de igrejas. Eu gosto de fazer esses temas de igrejas. Eu vou fazer amanhã, eu vou fazer acho que a igreja da Rua de Santana, que eu tenho uma foto dela, que há muitos anos eu quero pintar essa foto e não, até hoje eu ainda não fiz. Então vou encarar como estudo e vou fazer. Vou pintar algumas versões dela para poder eu, em algum momento, levar isso para tela com pintura. Mas normalmente os pincéis de aquarela, eles têm essa característica mesmo. Eles são pincéis que você pode fazer traços finos e traços largos sem muito problema. Vai muita habilidade do artista de como é que ele usa o pincel, né? Bora lá, quase lá. Quase lá. Vou fazer só aqui vou colocar aqui um personagem bem aqui, outro do lado dele aqui. Vocês podem perguntar assim, nossa, mas esse personagem não tá meio estranho? Vou tentar dar forma pra ele aqui. Agora fazer. Ah, esqueci. Tem que tá faltando aqui uns detalhes bem aqui. Vou fazer mais uns detalhes aqui. Então, mais um aqui. Vermelho aqui.
Vou tentar usar o branco agora. Vou tentar usar o branco. Eu vou tentar dar um toquezinho aqui. Isso. Assim. Não sei mesmo. Eu vou tentar usar esse azul para clarear com o branco aqui. Clarear o branco com o azul. Vou fazer uns detalhes aqui assim para não ficar tão... Esse casarão do Vila Vicência ele é conhecido pelas essas moldurazinhas, né? Nas janelas. Tem a história das eiras e das beiras. Bora botar aqui uma eira aqui. Vou tentar pegar esse branco aqui e ver se eu consigo abrir aqui. Assim, isso. Agora, só dar uma sujada bem aqui. E cortinhas nela bem aqui. Deixa eu ver aqui. Pronto. É isso aí. Tá pronto. Essa aquarela, gente, eu vou estar fazendo uma exposição junto com o Tadeu Palácio, junto com o Júlio César e junto com só um segundo aqui. Ah, me fugiu o nome do artista. Bento, junto com o Bento. Junto com o Bento Moreira Lima. Então será Tadeu Palácio, Bento Moreira Lima, Júlio César e eu. E aí vai ser dia 2 de dezembro, terça-feira, às 19 horas, lá no Convento das Mercês. Vai ter coquetel, vai ser uma noite bacana. E eu vou estar assinando, vou estar autografando essas aquarelas. E será a minha assinatura, né? Então, o pessoal que quiser, que for lá, for prestigiar, vai ter a oportunidade de adquirir essas aquarelas lá. Ou, se preferir, pode também comprar um dos quadros, né? Vamos montar todos à venda. A gente vai trabalhar mais aqui. Gente, por hoje é isso. Agradeço aí todo mundo que esteve aí, obrigado. Agora eu vou pra academia. Bora também cuidar do corpo, né? Já cuidei da mente hoje, agora cuidar do corpo. Tchau, tchau.